Você sabe em quais momentos uma pessoa pode receber a unção dos enfermos? Ela pode ser administrada a todos aqueles com doenças graves. A Igreja, em seu papel de mãe, em sua infinita misericórdia, recorda quando Cristo foi ao encontro dos doentes e os curava. Assim, o sacerdote segue os mesmos passos de Jesus, indo ao encontro dos doentes e lhes concedendo o sacramento da unção dos enfermos. E para nos ajudar a refletir sobre esse sacramento, recebemos de forma remota o padre Cauê Antonioli Pires, pároco da paróquia Senhor Bom Jesus, em Porto Alegre. Padre Cauê, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui no programa Pai Eterno. Muito obrigado, Padre Wellington. Uma saudação a todos os devotos do Divino Pai Eterno e da Mãe do Perpétuo Socorro. Padre Cauê, a gente começa pedindo que o senhor pudesse contextualizar para os nossos telespectadores por que a unção dos enfermos é um sacramento. Todo sacramento foi instituído por Cristo, né? Cristo Jesus instituiu os sacramentos para manter-se na igreja, para assim ficar conosco na igreja até o fim dos tempos. Todo sacramento é sinal visível da graça de Deus, que é invisível. E, portanto, na hora da dor, desses momentos difíceis em que a pessoa passa, Cristo Jesus também não nos abandonou. Em primeiro lugar, ele se associou ao mistério da cruz. Temos que sempre pensar no mistério pascal, a unção dos enfermos associada ao mistério pascal de Cristo, que assim tomou as nossas dores, como diz São Paulo, se fez pecado por nós, tomou as nossas dores, tomou todo o sacrifício doloroso da vida humana e redimiu no mistério da cruz e ressurreição. Como o senhor bem sabe, filho de Santo Afonso, eu tenho um pezinho, era para eu ser redentorista, mas os diocesanos me puxaram na minha promoção vocacional, mas sou muito devoto de Santo Afonso. O Santíssimo Redentor assim quis que, através do sacramento da unção dos enfermos, toda pessoa humana se associasse a este mistério, unir a sua dor à dor de Jesus para ser não só remissão dos pecados, mas também a redenção desta pessoa e a redenção de toda a criação. Agora, padre, quando é que esse sacramento deve ser concedido? Porque muitas pessoas têm, principalmente no sinal visível, né, do sacramento no óleo, quase que um instrumento muito mágico, às vezes até do ponto de vista do costume que as pessoas pegam muito como um amuleto ou um sinal, digamos, nossa, me dá um pouquinho desse óleo, deixa eu levar para casa. Eu já tive essa experiência de pessoas se equivocarem com esta realidade do sinal. E quando esse sacramento deve ser concedido? A Igreja deixa muito claro, tanto no Código de Direito Canônico, quanto no ritual da unção dos enfermos e assistência dos fiéis doentes, a Igreja deixa claro que são doenças graves e idosos. Né? Todo cristão pode receber, desde que esteja com uma doença grave e seja idoso. Uma das coisas que me ajudou como padre, e acredito que ajude os fiéis na recepção do sacramento da unção dos enfermos, é que o padre me ensinou, né? Eu aprendi na teologia, o ritual diz ungir as mãos, só que não diz se é o dorso ou a palma. Então o padre me disse assim, unja o dorso, porque as mãos só são ungidas do sacerdote. Enquanto do fiel que recebe a unção, então é ungido o dorso, a parte de cima da mão. Sim. Essa questão mágica eu acho que é muito importante, Padre Wellington, que o senhor apresenta. Nós não podemos tomar o sacramento como... Ele é um sacramento de cura. Sim, é um sacramento de cura, instituído por Jesus para nos curar. Mas ele é um sacramento, sobretudo, de união da nossa dor à dor de Jesus, que pode nos curar. Unir a nossa dor à dor de Jesus para nos curar. Então, aquele óleo abençoado pelo bispo na missa do Crisma, ele tem um efeito de unir a minha dor, perdoar os meus pecados e assim me unir no mistério redentor. A cura é consequência. Jesus curou Lázaro, mas Lázaro também morreu depois. Jesus curou muitos enfermos, mas todos morreram depois. Portanto, o sacramento nos prepara
para que nas adversidades da nossa vida, nas dificuldades da nossa vida, sobretudo em momentos de alguma cirurgia muito grave, de um momento muito grave em que alguém passa, que pode vir a falecer, que essa pessoa receba o conforto da igreja, o conforto da unção dos enfermos. Agora, antigamente, né, nós tínhamos os sacerdotes que até serviram de referência para muitos de nós, e quem está acompanhando em casa deve se lembrar, o sacramento da unção dos enfermos tinha um outro nome, por assim dizer, né? Ou uma outra característica, que a gente falava assim, o sacramento da extrema unção. Parece que a pessoa somente no perigo de morte é que ela deveria recebê-lo. E quando alguém falava, olha, vai receber a unção, é porque já está quase morrendo. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, né? Por que mudou de extrema unção para unção dos enfermos? Extrema unção, então, antes do concílio, o concílio de Trento assim chamava, a igreja dá, no início, vamos pegar 3 momentos, né, importantes, acho que é importante. O primeiro momento é aquele que Marcos e, sobretudo, o apóstolo São Tiago, na sua carta, deixa muito claro, que é o início da oração, é muito bonito, que é o rito da unção dos enfermos, começa com a carta de Tiago. Algum de vós está enfermo, chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, se o Senhor aliviará, e o Senhor aliviará. Aí agora eu já não lembro o resto. Mas enfim. Se tiver pecado... Isso, receberá o perdão. Sinal que a gente trabalha, padre. Isso, é verdade. Eu também estou me lembrando aqui. O senhor está falando, eu estou me lembrando das cartas de São Tiago. Exato. Então, nesses 2 textos, nós temos o princípio bíblico do sacramento. No início, todos os enfermos, todos os doentes eram ungidos com óleo. Depois, a igreja vai crescendo, vai evoluindo na sua compreensão, a igreja só concede a unção para aqueles que estão morrendo. Portanto, no Concílio de Trento, ele fica com o nome, extrema unção. Porque é na hora extrema, na hora da morte, na hora extrema se recebe a unção dos enfermos. E depois, o Concílio Vaticano II, ele começa o texto de abertura desse novo ritual, diz, a sagrada unção dos enfermos. Porque não somente as pessoas que estão vindo a óbito precisam do consolo e precisam da esperança cristã, mas todo aquele que se depara, que no momento de muita fragilidade, no momento de dor, de doença grave, essa pessoa precisa desta ajuda. Então, no Concílio de Trento se chamava extrema unção, exatamente por isso, porque se destinava aos fiéis que estivessem morrendo. O Vaticano II, o Concílio Vaticano II, olha uma abertura maior e olha, sobretudo, olhar as fontes. Esse é o grande princípio do Concílio Vaticano II, olhar as fontes. A partir das fontes, então, todo fiel, um idoso, por exemplo, não está com uma doença grave, está mais perto de encontrar Nosso Senhor do que um jovem, em tese, hoje em tese, né? Mas essa pessoa pode receber o sacramento. Então, por isso que ele era chamado extrema unção. Ainda se a gente for na pastoral mesmo, ainda se chama extrema unção. No cotidiano ainda as pessoas, elas ainda consideram e deixam, às vezes, até para pedir a unção dos enfermos em uma situação extrema, né? Então, quando está para morrer. Eu observo justamente isso que o senhor está dizendo, mas quando a gente chama atenção para esse sacramento, o senhor falou do óleo. Primeiro, quem é que administra o sacramento e quais são os sinais visíveis desse sacramento? Eu queria que o senhor falasse daquilo que é o ritual e também da preparação desse sinal visível, por assim dizer. A preparação do óleo, ele é um óleo de oliveira, mas o ritual ainda diz, o Papa Paulo VI, sabiamente, ele diz assim, aqueles lugares onde é difícil se conseguir oliveira, que ao menos sejam óleos de flores, né, da flora, mas que não se dispense um óleo que seja um óleo da natureza, né? Mas o tradicional é óleo de oliva,
que assim que é abençoado na Quinta-feira Santa, na Missa do Crisma. Aqui a Quinta-feira Santa em Porto Alegre é na quinta-feira, em outros lugares do Brasil são outros dias. Mas na Missa do Crisma, então, o bispo abençoa este óleo. A celebração da unção dos enfermos, a Igreja pede também que seja celebrado em comunidade. Claro que comunidade no hospital não se entende um monte de gente num quarto. Evidente que não. Mas a comunidade seja a família do enfermo, que esteja ali presente, rezando juntos. E quem administra o sacramento é o padre ou o bispo, isto é, um sacerdote. É o sacerdote que administra o rito da unção dos enfermos. Por quê? Porque o ritual da unção dos enfermos está intimamente ligado ao perdão dos pecados. Uma pessoa que está em coma, por exemplo, ela recebe a unção dos enfermos e recebe o perdão dos pecados por consequência. A Igreja aconselha que, se for possível, e a pessoa não estiver em coma, não estiver senil, que a pessoa confesse, receba a Santa Unção e receba a comunhão, o viático, que é o último sacramento da Igreja. Então, assim diz o catecismo, eu só estou repetindo o catecismo, o viático é o último sacramento da Igreja. Por quê? A Eucaristia é o alimento para a nossa Páscoa, é o alimento do nosso encontro definitivo com Jesus. Mas, quem celebra, então, é o sacerdote, que ele impõe as mãos sobre o enfermo, ele precisa impor as mãos sobre o enfermo em silêncio, e depois ele diz a oração por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, arrependido dos teus pecados, ele te salve e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Portanto, o sacerdote impõe as mãos, unge na testa do enfermo e unge nas mãos do enfermo com o óleo dos enfermos. Antigamente, em muitos lugares, a unção era dada também em outras partes do corpo. Mas hoje, a Igreja, desde o Vaticano II, a Igreja delimitou, então, a testa e as mãos. Contudo, importante lembrar que existem aqueles casos graves de pessoas acidentadas. Agora nós vivemos nesta pandemia do coronavírus, em que talvez a testa da pessoa ou a mão da pessoa não seja possível. Talvez estará disponível somente o ombro do enfermo. Então, desde que o padre faça a unção, dizendo a fórmula, impondo as mãos em silêncio, fazendo a fórmula, o sacramento acontece. Acontece no sentido é válido, é melhor usar esse termo. O sacramento é válido. Agora, padre, nós estamos vivendo um momento de exceção, né? O senhor estava lembrando, por exemplo, que pela natureza, quem às vezes já viveu mais, está mais próximo de encontrar Nosso Senhor do que os mais jovens. Hoje em dia, com a pandemia, talvez seja o contrário, porque os idosos se cuidam mais e os mais jovens, às vezes, são os mais descuidados por conta dessa situação da pandemia que a gente está vivenciando. Nós tivemos uma pergunta aqui mais cedo, num quadro do nosso programa, o Pergunte e Responderemos. O padre respondeu sobre essa questão, uma mulher perguntando se, porque o pai não recebeu a unção, ele iria para o inferno por conta de ter morrido em decorrência da Covid. Como é que o senhor observa, na sua experiência como sacerdote, a situação da emergência sanitária que a gente vive e a administração desse sacramento diante dessa pandemia? Padre Wellington, são duas questões acho que importantes e o próprio ritual nos lembra isso. A primeira questão é que os fiéis têm que se cuidar. É interessante, eu nunca pensei que no ritual o ritual prescreveria isso. E nós vivemos um tempo em que as pessoas, alguns bairros aqui de Porto Alegre, eles estão lotados. Sexta, sábado e domingo estão lotados. De uma maneira, as pessoas precisam se cuidar. Então, evitar aglomerações, evitar aquelas questões inconvenientes que podem gerar a morte, pode gerar. Eu vi uma entrevista de uma doutora infectologista do Hospital Emílio Ribas de São Paulo. Ela dizia assim que o cuidado é necessário, mas grandes aglomerações, festas desnecessárias,
aglomerações em bares, enfim, essas tantas coisas que nós vemos diariamente, este é um grande problema. E aí nós estamos não ajudando a unção dos enfermos. Nós não estamos favorecendo com que os fiéis recebam a unção dos enfermos. De outro lado, é verdade também que nós precisamos atender esses fiéis. Né? Nós, padres, precisamos atender esses fiéis. Eu recordo um artigo de um bispo do Norte 1, se eu não me engano, do Regional Norte 1 da CNBB, em que ele apresentava que nós vamos ter que cuidar dos enfermos. Nós precisamos cuidar dos enfermos nesse momento difícil da história. E teremos, muitas vezes, eu sempre fico com medo de dar unção. Tenho 7 anos de padre, tenho 34 anos, eu tenho medo de dar unção, mas muitas vezes nós temos que entrar numa UTI e nós temos que dar unção, porque esses fiéis precisam da nossa ajuda. Precisam, nesta hora, do auxílio do sacerdote. Verdade também, tem que ser dita, que a salvação não se realiza somente pelo sacramento. O sacramento é a forma ordinária da salvação, né? E Deus tem os seus modos extraordinários. O fiel, ele vai, no momento em que ele toma consciência que vai baixar hospital e que o seu caso é grave, é caso de UTI, no momento em que ele ainda tem ciência da sua vida, em que ele ainda não está em coma induzido, ele precisa fazer o ato de contrição, aquilo que o Papa Francisco nos recordava belamente nas suas catequeses no ano passado. Faça o ato de contrição pleno, faça uma revisão de vida e peça perdão dos seus pecados. Porque Deus, no seu amor, que é muito maior, ele vai salvar e perdoar aquela pessoa. Então, são três questões importantes. A questão que o ritual pede que os fiéis cuidem da sua saúde. Então, o fiel precisa. Então, um padre gordo não cuida da saúde, então eu tenho que emagrecer. Digo por mim, sou gordo. Enfim, o padre tem que cuidar da sua saúde, mas o padre precisa, todos os fiéis precisam cuidar da sua saúde. A medicina precisa ajudar na saúde dos fiéis e precisa também favorecer aqueles fiéis que queiram, na medida do possível, dentro do possível. Por exemplo, Amazonas, é impossível hoje de um padre entrar numa UTI para dar a Santa Unção. É impossível que ele não saia de lá infectado, impossível. Mas aqueles casos onde é possível, onde existe mais cuidado, onde não há uma super lotação, que o padre atenda aqueles fiéis, e se não puder, aí que a família, o fiel, possa lembrar-se deste princípio da igreja. Fazer um exame de consciência de sua vida, pedir perdão dos seus pecados para que Deus, se o chamar, se Deus permitir que aquele nosso irmão venha a falecer, que Deus, nosso Senhor, o salve dos seus pecados de todo mundo. Acho que é muito importante as pessoas em casa entenderem que o sacramento da unção dos enfermos é justamente o que o padre Cauê está nos dizendo, né? Não é um elemento mágico para que a pessoa possa sair da condição atual. Ele participa na fé da pessoa e principalmente da união dessa mesma pessoa ao sofrimento de Cristo. O senhor falando sobre o sofrimento, a gente pode chamar esse sacramento, que faz parte da dinâmica do sacramento da cura, também um sacramento que se identifica com o sofrimento humano, no sentido positivo, se a gente poderia assim dizer, para que dê sentido ao sofrimento, ou seja, não um sofrimento vazio, mas um sofrimento que vai permitindo que a gente encha esse sofrimento com o sofrimento de Cristo. Podemos dizer que a gente completa também aquilo que a gente reza ao olhar a cruz do Senhor, ao olhar para o sofrimento do Senhor que está sendo flagelado, que passa pelas mazelas da vida humana também? São Paulo diz, completo na minha carne as dores que ainda faltam do mistério da cruz de Nosso Senhor. O sacramento não são os enfermos, ele é essa associação. Evidente que nós temos essa ideia mágica, né, Padre? Que nós ainda temos, sejam fiéis, seja o clero, sejam os fiéis, muitas vezes nós
não queremos apresentar esta realidade de unir o sofrimento. Vivemos numa sociedade do espetáculo, vivemos numa sociedade que rejeita a dor. E, portanto, nós como cristãos católicos, quando vamos ungir, quando vamos celebrar a unção dos enfermos, temos uma hora oportuna, um momento oportuno de unir a nossa dor, o nosso sacrifício, ao sacrifício de Cristo Jesus. Nós nos sentimos não como redentores, não como corredentores, mas nos sentimos o amor de Deus. Ao unir a minha dor, à dor de Cristo, eu creio. Esta é a questão. Eu creio na ressurreição. Creio que, apesar de todo o mal físico, de todo o mal da dor, de todo o sentimento de dor, de tristeza, de vir a falecer, de estar entregando minha vida às mãos de Deus definitivamente, naquele momento eu estou participando desse mistério de salvação. E eu nunca esqueço o que um sacerdote me disse: toda vez que tu unires a tua dor, a dor de Cristo, toda vez que tu unires a tua oração, teu ofício, teu terço, a tua missa, a tua meditação da palavra a Cristo, tu estás te unindo com toda a igreja. O mistério da unção dos enfermos, muito mais do que dor, é um mistério de comunhão. Porque aquelas pessoas, aqueles mártires, precisam da força daquele doente que está acamado e vai receber unção. E quando eu penso assim, que a minha dor, agora eu recebo unção, o conforto de Cristo, o conforto da igreja, ele vai ser instrumento para que aquelas pessoas que precisam ofertar sua vida, que precisam entregar sua vida, consagrar sua vida a Deus, talvez, no matrimônio, no sacerdócio, na vida religiosa, essas pessoas vão receber as graças unidas do meu sacrifício. O meu sacrifício unido ao sacrifício único e redentor ajuda, transforma, colabora com toda a igreja. Então, esta visão da comunhão dos santos no sacramento da unção dos enfermos é belíssimo. E o relato da nossa pastoral, da nossa vida, certamente o senhor também tem, Padre Wellington, e quantos padres que nos assistem poderão dizer esse testemunho. Como é bom a igreja estar no momento de dor dos fiéis, porque nós saímos muito mais fortes. Dos nossos problemas no sacerdócio, na paróquia, nas comunidades, eles não são nada perto dos fiéis que estão agonizando e que a família pede, e vários relatos são aqueles momentos em que Deus ele nos ensina muito mais talvez ao sacerdote do que aquela família que pede. É um sacramento que nos ajuda como padres assim significativamente. De fato, viu, padre? Eu estou aqui lembrando dos momentos em que eu fui a UTIs, a hospitais, para dar unção dos enfermos, e depois de uma situação adversa, a pessoa veio por algum motivo a falecer, mas eu já partilhei isso até mesmo em casa, dizendo, há uma satisfação no coração do sacerdote em poder voltar para casa depois de uma missão cumprida, né? Depois de poder ter oferecido aquele sacramento para a vida daquela pessoa que foi ao encontro do Pai depois daquela oração, daquela participação que a gente teve nesse momento específico da vida do fiel cristão. Mas olha, Padre Cauê, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Pai Eterno. Padre Cauê Antonioli Pires, pároco da paróquia Senhor Bom Jesus em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu vou pedir para o padre dar uma bênção para nós, né? Porque nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Acho que é muito importante, padre, nós sermos sempre abençoados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro e de Santo Afonso, desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, obrigado. Por nada. Deus abençoe, Padre. Forte abraço, fique com Deus e espero que o senhor retorne aqui para a gente conversar mais sobre coisas da igreja. Amém. Conte conosco. Deus abençoe. Amém.